Mas antes, veja essa história. Meu nome é Maria e hoje eu vou contar a minha história. Na verdade, é a história da minha irmã, mas eu me vi envolvida em tudo que ela cometeu. E acho que contar a história dela pode abrir os olhos de muita gente. Eu sempre tive uma vida tranquila. Aos 35 anos eu já estava casada e com 2 filhos. Eu me dava muito bem com meu marido. A nossa vida não era um paraíso, mas vivíamos em harmonia. A minha maior realização sempre foi o trabalho voluntário. Já fazia mais de 10 anos que eu era voluntária em um lar de velhinhos. O nome mais comum é asilo e ficava perto da minha casa. Para conviver com aquelas pessoas tão experientes, para mim, era uma bênção. Eu ouvia as histórias que eles tinham para contar e muitas vezes era isso que eles mais precisavam, alguém para escutar e relembrar que eles tinham importância. A maioria que estava ali já havia sido abandonada pela família. Haviam pessoas que tinham tido vidas muito movimentadas e que acabaram ali, esquecidos, deixados de lado como uma roupa velha que não se quer mais. Eu ia lá quase todos os dias. Para mim, fazer o bem só me trazia alegria. Com esse trabalho que eu fazia, eu aprendi a valorizar as pequenas coisas da vida. Os meus filhos estavam crescendo e iam muito bem. O meu casamento, às vezes, caía num marasmo, mas o Roberto era muito companheiro e a gente sempre conversava quando sentia que estava deixando os problemas interferirem na nossa relação. A minha família toda morava no norte e eu quase não podia ir para lá porque era muito trabalhoso, muito caro. A minha única irmã, a Elsa, morava lá e a gente se falava de vez em quando. Eu tinha muita saudade dela, éramos muito companheiras, mas ela estava bem, casada, tinha um filho. O Roberto sempre me apoiou no trabalho voluntário. Ele achava legal que eu tivesse toda essa dedicação com aqueles velhinhos. De vez em quando, quando ele tinha tempo, também dava um jeito de ir lá ajudar. Um dia eu estava saindo para ir no asilo ver os meus velhinhos, quando eu vi que tinha uma carta debaixo da porta. Geralmente, quando chega a correspondência em casa, é carta do banco ou conta para pagar. Mas naquele dia, algo aconteceu. A minha irmã havia me mandado uma carta e eu estranhei, pois ela nunca havia escrito antes. Na hora eu tive um pressentimento de que alguma coisa poderia ter acontecido, mas eu não imaginava o que era. A carta começou com um pedido de socorro. A Elsa dizia que andava desesperada e que sentia que estava correndo risco de vida. Ela contou que o marido, um homem que eu não conhecia porque ela vivia trocando de marido, batia nela e bebia, a ponto de matar o filho dela, o Tiago. Ela tinha um filho adolescente e dizia que não sabia mais o que fazer, que ele via o cara batendo nela todos os dias e que ela estava passando necessidade e que esse homem que ela arrumou havia dito que se ela fosse embora, ele ia atrás dela e mataria ela e o filho. Tudo isso foi um choque para mim. Eu achava que minha irmã estava bem. Ela pedia ajuda e disse que não me contou antes porque tinha vergonha. Naquele dia eu não consegui parar de pensar na Elsa. Meu Deus, como ela foi chegar a esse ponto? Por que ela escondeu isso de mim durante tanto tempo? Ela contava que chegou até passar fome. E tudo isso me deixou arrasada. No asilo eu tentava fazer o meu trabalho, mas eu não estava com cabeça. Chamei a Célia, que era a coordenadora dos voluntários. A gente era amiga de muitos anos e pedi para conversar com ela. Eu precisava desabafar. Eu estava tão perturbada com o que a minha irmã contou na carta. Eu ficava pensando o que eu podia fazer. E só me ocorria uma coisa: dar um jeito de afastar a Elsa daquele homem, trazendo ela e o filho para cá. A Célia me fez várias perguntas e no final me disse que eu deveria pensar bem, pois eu estaria me envolvendo definitivamente nos problemas que eram da minha irmã. Na hora eu não conseguia pensar assim. Se eu pudesse, eu tinha pego um avião e ido até lá assim que recebi a carta. Quando o Roberto chegou do trabalho, a gente foi conversar e eu mostrei a carta para ele. Eu queria que ele lesse para ver como a coisa estava feia. Ele mal conhecia minha irmã, acho que se viram umas 2 vezes, mas ficou bastante preocupado. Eu falei para ele que a gente tinha que dar um jeito de trazer a Elsa e o menino para nossa casa. Ele me perguntou onde é que eles iam ficar, pois a nossa casa era pequena, não tinha muito espaço.
Eu não tinha pensado nisso, mas mediante a situação, qualquer coisa era melhor do que ficar como estava. Eu podia colocar as crianças para dormir no mesmo quarto, assim eu teria um quarto para minha irmã. Seria provisório, só até ela se levantar. O que eu não podia era compactuar com o que ela estava passando e não fazer nada. Eu notei que o Roberto não gostou muito da ideia, mas acho que se fosse com a família dele, ele também pensaria o mesmo. Ele me disse que eu poderia mandar ela vir, mas a Elsa não tinha nem dinheiro para comprar as passagens. Nós teríamos que pagar. Tudo isso pegou a gente de surpresa e eu percebi que o Roberto ficou meio tenso. Mas ele disse que ia dar um jeito, que ia pedir dinheiro emprestado para comprarmos as passagens para minha irmã. Quando a Elsa chegou, foi aquela comoção. Ela estava cheia de marcas no corpo das surras que levou do marido. Eu já tinha falado com as crianças que nossa rotina ia mudar um pouco. Eu pensava que meu sobrinho fosse menor, mas o Tiago já era quase um homem. Ele não foi nem um pouco gentil e logo que teve oportunidade, disse que não queria ter vindo, que foi tirado à força do lugar onde morava pela mãe e começou a falar vários palavrões. Eu olhei a cara do meu marido e vi que o Roberto estava espantado com a agressividade daquele menino. A minha irmã não fez nada para contê-lo e eu fiquei atônita, sem saber o que fazer, mas eu achei que seria coisa de momento. A minha irmã estava visivelmente cansada da viagem de ônibus, muito demorada, e me disse que tinha muita coisa para contar. Eu percebi que ela ficou sem jeito de falar na frente do Roberto e disse que depois nós conversaríamos. Uma coisa me chamou a atenção é que ela ficava o tempo todo elogiando a minha casa. Dizia que a gente estava muito bem, melhor do que ela pensava. Até perguntou quanto o Roberto ganhava. Eu achei aquilo totalmente fora de propósito. E ele, claro, não respondeu. Nos dias que se seguiram, conversei bastante com a minha irmã. Ela contou sobre os abusos que sofria e eu não entendia porque ela sempre se envolvia com homens que a maltratavam. Eu não entendi porque ela escondeu isso de mim o tempo todo. A Elsa estava querendo recomeçar a vida e eu ia ajudar no que eu podia. A gente tinha que arrumar um emprego para ela. O que mais me chamava a atenção era ver a rebeldia do meu sobrinho. O Tiago era impossível. A mãe não tinha nenhuma autoridade com ele. Ele não a respeitava nem um pouco. O Tiago não estava na escola e não queria voltar a estudar. Ele dizia que não queria ter se mudado e acusava a mãe de ter acabado com a vida dele, pois ele não se conformava em ter deixado os amigos lá. Às vezes eu achava que ele podia agredir a Elsa. Ele gritava e não admitia que ela falasse nada. Toda hora ele queria dinheiro, mas a minha irmã não tinha nada. Eu vi que esse era um problema que eu não estava contando. Fazia pouco mais de um mês que a minha irmã estava em casa e a nossa rotina estava completamente mudada. A Elsa era exigente e os empregos que apareceram ela não quis, dizendo que não ia trabalhar de empregada doméstica, pois não estava morrendo de fome. Os meus filhos estavam assustados com o comportamento do Tiago. Ele não escolhia a hora para agredir a mãe. A minha irmã parecia ser quem menos se importava com o comportamento do filho. Ele não tinha regras e poderia estar andando com marginais. Eu tinha cada vez menos tempo de ir no asilo fazer o meu trabalho voluntário. Eu tentava levar a minha irmã, mas ela dizia que eu era uma idiota por ficar trabalhando de graça. A coisa ficou complicada quando desapareceu um dinheiro que a gente tinha em casa. O Roberto ia pagar uma conta e havia feito um saque no banco naquele dia. Quando ele me comunicou, disfarçadamente, que o dinheiro havia sumido, a gente já sabia o que tinha acontecido. Eu falei com a minha irmã, mas isso não adiantou em nada. E eu acho que teve até um efeito contrário, pois ela começou a sair por aí. Às vezes chegava a dormir fora de casa, mas acabou se enturmando e logo apareceu em casa com um homem. Quando eu vi aquele homem dentro da minha casa, eu achei que as coisas estavam passando do limite. Por sorte, ele logo foi embora. Nesse dia, eu decidi ter uma conversa séria com ela. Nós já tínhamos tido reclamações de vizinhos sobre o filho dela, dizendo que ele importunava e fazia bagunça na rua. A Elsa me disse que estava cansada do meu jeito certinho, que eu estava treinando para ser freira e que não era possível que eu tivesse uma vida tão medíocre. Ela chegou a sugerir